Bom dia, a paz de Jesus e o amor de Maria. Tudo bem, meus irmãos? Tá tudo bem com vocês? Então, beleza. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 1. Lembra que nós vimos ontem que levanta-se um falso testemunho contra Estevão? Então, o sumo sacerdote, no capítulo 7, pergunta para Estevão, é assim mesmo que está acontecendo as coisas? Estão acontecendo todas essas coisas? E aí Estevão levanta um grande discurso. Começa falando de Abraão, que Deus aparece, que fala para ele largar o país, a parentela, e ir para um outro lugar. Fala com ele que ele terá uma grande descendência, mas que esse povo será escravizado. Fala com ele sobre do filho que ele terá lá na frente e que esse filho se chamará Isaac e que dele depois virá o nome de Jacó e que dele depois virão os patriarcas e que desses patriarcas virá José e José será vendido pelos irmãos, mas se encontrará anos depois para a glória de Deus e tudo se acertará. Fala também de Moisés, é o libertador daquele povo escravo que é descendência de Abraão. Fala também, depois de Moisés, sobre Davi, que é quem toma as rédeas daquele lugar onde está a Arca da Aliança. De Davi nasce Salomão, que é o quem constrói o templo sagrado. E toda essa história é contada no discurso de Estevão, com detalhes, que depois você pode ir lá, ler, reler, que é rico demais, e levanta contra eles uma grande acusação. O acusado passa a acusar, versículo 51 do capítulo 7, homens de dura cerviz e de coração e ouvidos incircuncisos. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, como procederam os vossos pais, assim procedeis vós também. A qual dos profetas não perseguiram os vossos pais? Que profeta, porventura, o pai de vocês não perseguiram? Aí lá vem vocês também perseguindo cada um de nós nesse tempo. Mataram os que prediziam a vinda do justo, do qual vós agora tendes sido traidores e homicidas, porque eles também traem e mandam matar. 53. Vós que recebestes a lei pelo ministério dos anjos e não o guardastes. Vós que diante da lei do Deus de Israel não são fiéis, não são leais. À vista disso, levanta-se uma ira muito grande de todo aquele povo que... É a pergunta que eu quero fazer aqui, nessa hora. Alguém gosta de ouvir verdade? E às vezes precisamos ouvir. É a verdade que nos liberta. Preciso que você continue nessa reflexão, amém? Versículo 54. Ao ouvir tais palavras, esbravejaram de raiva e rangiram os dentes contra ele. Mas cheio do Espírito Santo, Estevão fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. Olha para mim. Para acreditar que Estevão olha para o céu se abre e Estevão vê Jesus à direita de Deus, precisa-se ter muita fé. Compreender o mistério da fé. Porque senão você vai falar, fala sério, Jandir, isso aconteceu? Você nem estava lá, você fica falando disso como se isso fosse real. É preciso viver o mistério da fé. E aí você simplesmente crê. Porque quem pode dizer a respeito da morte? Um dia depois que a pessoa morre, o que acontece? Mas você vive pela fé. Porque se você for tentar raciocinar, mas como aconteceu isso, como aconteceu aquilo, como que foi? Você não vai compreender os desígnios de Deus.
Então apenas viva pelo mistério da minha fé. 56. Eis que vejo, disse ele, os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Levantaram então um grande clamor, taparam os ouvidos e todos juntos se atiraram furiosos contra ele. Lançaram-no fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas depuseram os seus mantos aos pés de um moço chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que orava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Posto de joelhos, exclamou em alta voz: Senhor, não lhes leve em conta este pecado. A estas palavras, Estevão morreu. Mensagem do dia, e eu emociono. Uma pedrada dói muito. Uma pedrada bem dada dói muito. Várias pedradas e você se vendo ensanguentar. E pedradas, muitas pedradas, muito sangue de novo. Não vai te dar e não vai me dar vontade de pedir a Deus perdão pelas pessoas que nos apedrejam. Mas que a história de Estevão nessa manhã quebrantem o nosso coração. E cada pedrada que vier sobre nós, seja ela de forma de palavras, de olhares, de situações diversas, que nós possamos lembrar desse homem, porque é disso que compõe a graça e a glória de Deus. É sentir que o Espírito Santo pode ser maior em nós do que a nossa carne. Estuda a palavra do Senhor para a nossa vida. Bom dia. Até amanhã no capítulo 8. Amém?